que vocês estão? Joia? Espero que todos vocês estejam bem. Espero que a família de vocês esteja também muito bem, protegida do Covid, sem notícias ruins e que a gente se encontre muito em breve. Apesar, né, de todos os problemas que a gente vem acumulando com a falta de gestão em relação ao problema de saúde sanitária, certo? Mas independente disso, a gente precisa se cuidar, precisa cuidar das pessoas que a gente ama e manter os nossos hábitos de proteção mesmo para garantir a nossa sobrevivência. Gente, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o passado das pandemias, vocês podem ler um pouco sobre a gripe espanhola, que foi há mais ou menos 100 anos atrás, e ver como foi que o Brasil se comportou, para descobrir que o Brasil está se comportando exatamente da mesma maneira e ver quais foram os resultados obtidos por isso. Porém, gente, eu quero lembrá-los, especialmente alguns alunos que andam bem sumidos, tá? Lucas Moraes, esse é o Lucas. Cadê você, seu Lucas? Você não participa, você não me manda pergunta. Tá difícil falar com o senhor, viu? Mas enfim, gente, apesar de todas essas dificuldades, elas também significam reconstrução, tá? Elas também significam que nós passaremos por essa crise, nós vamos sobreviver com algumas perdas, algumas muito próximas a nós, às vezes muito importantes. Outros passarão sem sofrer grandes coisas, mas todos passarão. E ela vai abrir pra gente a possibilidade e a necessidade de reconstruir conceitos, de reconsiderar princípios e principalmente de valorizar as pessoas. Beleza? E falando nisso, gente, olha só. Vamos pro conteúdo, que é o que interessa, né? Já tá chegando na semana de avaliação mesmo. E a gente precisa agilizar aqui o rolê, né? Não dá pra ficar perdendo muito tempo. Bom, a questão número 4, que eu tinha pedido para que vocês pesquisassem no dicionário, eu já tinha corrigido com vocês na aula passada. Eu só queria que vocês, na verdade, pesquisassem no dicionário para verificar se os conceitos batem com os conceitos que eu passei para vocês, certo? E deixa eu ver se tem alguma palavra que eu coloquei aqui. Não. Todas estão, tá? Então, gente, daí vem os acrósticos, que são você colocar uma palavra na vertical e a partir dessa palavra na vertical você construir outras palavras na horizontal. Muito utilizado para quando a gente quer brincar, por exemplo, de caça-palavras, tá? Que é um bom passatempo, diga-se de passagem, para a quarentena, tá, gente? Tem aplicativos ótimos para vocês ficarem fazendo esses acrósticos aí, certo? O que fecha a unidade de vocês é literatura de cordel. Literatura de cordel, gente, ela é feita a partir da técnica de xilogravura. A técnica da xilogravura ela é uma técnica chinesa, não é uma técnica portuguesa e muito menos brasileira, tá? Então a xilogravura é uma técnica muito antiga, deve ter mais ou menos uns 5.500 anos. Como eu falei, ela é chinesa e os portugueses se apropriaram dessa arte, tá? Para começar a fazer um tipo de carimbagem. E aqui no Brasil, gente, foi que ela ganhou o aspecto de literatura de cordel, tá? Que é o quê? A carimbagem feita em papel reciclado, com a matriz feita de madeira, que a gente já estudou isso em outras ocasiões, certo? E a reprodução dos livros, eles são colocados em varais para secar, né? Que são chamados de cordas, tá? Que dão origem à literatura de cordel, beleza? Então esse aspecto aí vocês já lembram, já conhecem, já estudam literatura de cordel há muito tempo. Mas, independente de estudar há muito tempo ou não literatura de cordel, ainda assim eu vou deixar com vocês um link de uma reportagem muito legal que eu achei no Jornal Hoje, aliás, sempre no Jornal Hoje, sobre literatura de cordel.
Vamos acompanhar? De cultura brasileira. A literatura de cordel, a xilogravura, uma técnica de gravura na madeira, foram trazidas pelos portugueses, mas ganharam aqui personalidade e se tornaram uma marca do Nordeste. Você vai conhecer agora o trabalho de J. Borges, um artista que uniu essas duas técnicas e é reconhecido no mundo inteiro. Nesse céu de nuvens quase derramadeiras, o sertão se alegra com os bois, os mandacarus, os jumentos, as moças, os cajus. Esse é o mundo do sertão. Origem, substância primeira para a largueza do pensamento e a navegação das ideias. Foi nele que J. Borges, cordelista e gravurista, nasceu, foi menino e se criou, entre as escritas no avesso. E aqui no Nordeste, por conta do poder aquisitivo lá embaixo, aí criou-se muitos artistas. Todo mundo tinha que viver. E não tinha emprego, não tinha nada, a maioria não sabia nem ler. E aí passava para escrever cordel, para fazer gravura, fazer boneco de barro. Nos anos 40, no sertão, não tinha rádio. Televisão nem existia no Brasil. Jornal não chegava tão longe. Livraria era nome que ninguém nem conhecia. Tempo de letra fraca no sertão. Foi assim que o cordel, nas feiras, nos povoados, passou a levar notícias, histórias de amor, histórias de humor. E muita gente no sertão aprendeu a ler com a literatura de cordel. Eu me criei no sítio e a única informação era dada pelo cordel, que meu pai comprava na feira e levava para a gente ler. A virada do trem, a virada do caminhão de Gravatar, a cheia de Maceió, saía os cordéis e meu pai levava. Era o jornalismo nosso. Eu entendi de comprar e vender o cordel pelas praças, pelas feiras. Me dei muito bem. Escrevi um cordel, foi aonde surgiu a necessidade de ilustrar, porque sem a ilustração no cordel, não vendia o cordel. Se botar só letra, o povo não comprava. Hoje o cordel não traz mais notícias nem novidades para o povo sertanejo. Descansam nas prateleiras o velho que enganou o diabo, a moça que virou cobra, o pinto pelado, o grande debate de Lampião com São Pedro, a desventura do corno ganancioso. E por falar nesse assunto, vou descrever direitinho a vida de um grande corno que morava em Canhotinho, o qual pegou a ser corno ainda muito novinho. Tinha ele 15 anos quando casou com a Anália. Mulher pintosa e bonita, porém bastante canalha, e com um mês de casado, botou a primeira galha. J. Borges, há muito tempo não vive do cordel. Para ilustrar as antigas histórias, aprendeu sozinho a fazer xilogravura. Xilogravura é gravura em madeira e quem faz a xilogravura é o xilógrafo. E essa hoje é a sua grande arte. Da maneira mais artesanal, ele desenvolve o seu ofício. E na madeira cor de canela, esculpe as histórias do sertão do Nordeste. As paisagens, os bichos, os costumes daquela gente. Vende gravuras para o Brasil inteiro e costuma dar aulas no exterior. Dei aula nos Estados Unidos, dei aula na França, dei aula na Suíça, dei aula na Venezuela, dei aula em Cuba. Tem hora que eu paro em mim e digo, meu Deus, o menino do sítio, analfabeto, que só teve 10 meses de escola, deu um salto muito grande na vida. O senhor gosta mais de escrever ou de fazer achilo? As duas coisas. Agora eu estou escrevendo mais por encomenda, né? Negócio de casamento, louvação de personagem. Estou fazendo uma xilogravura de um casal de noivo. Alô? Tô fazendo seu trabalho. Sempre é assim. Eles encomendam uma coisa, depois ligam para botar. Tem jeito de botar uma Nossa Senhora.
E eu disse, não tem não, que já estou terminando. Ela combinou que sexta-feira vem pegar e tá tudo certo. Legal, né, gente? Ver que alguém que, assim, que pelo acesso à educação muito restrito, não teve condições de desenvolver uma profissão tecnológica, mas a partir da arte conseguiu construir a literatura de cordel, manter a literatura de cordel e ainda assim ser uma das pessoas mais respeitadas do mundo em relação à própria literatura de cordel. Cara, isso é muito legal, isso é muito sensacional pra mim, assim. É ver como a arte consegue passar as barreiras que as pessoas insistem em dizer, repetir, reformular, de que a arte não vale nada, né? E especialmente na quarentena, o que seríamos de nós sem a arte, né? Sem a música, sem a pintura, sem as séries, sem o teatro, o que seria de nós sem a cultura nesse momento? Complicado, hein? Ainda bem que a arte existe para poder dar pra gente um fôlego a mais na vida, beleza? Bom, gente, o livro também fala sobre repente. Os repentistas mais conhecidos do Brasil são o Caju e o Castanha. E o repente é quase uma espécie de forró feita de improviso, beleza? Se vocês acharem necessário, vocês me peçam no grupo que eu pego algumas participações do Caju e do Castanha na televisão para vocês conhecerem um pouco do trabalho deles. Tá bom? Bom, lá na página 25 do livro de vocês tem uma atividade chamada Ampliando Conhecimento, que é para definir o que é um folheto e o que é para definir uma xilogravura, certo? E depois tem uma atividade em grupo, que obviamente não dá para fazer, tá? E aí, gente, a gente fecha a nossa unidade número 4, tá bom? E aí, gente, o que eu vou pedir para vocês aqui agora é que vocês abram o caderno de vocês, assim como eu estou abrindo o meu caderninho aqui, para anotar a atividade de revisão, tá? E por que a gente precisa dessa atividade de revisão? Porque em algumas semanas, na verdade daqui 15 dias, vocês fazem prova online na plataforma. E aí na prova online eu vou cobrar algumas coisas, certo? Então vamos lá. Abram o caderno de vocês, coloquem a data de hoje, que eu vou conferir aqui, porque eu gravo, vocês sabem que eu gravo antecipadamente, certo? Então vocês vão colocar aí pra mim, ó, 24/6, 24 de junho. Eita, gente, a gente já tá respirando quadrilha, hein? E daqui a pouco eu conto a história dessa roupa aqui, tá? E aí vocês vão anotar pra mim. Questão número 1, certo? No caderninho aí de vocês. Vocês vão colocar pra mim. O que é poesia, tá? Cuidado para não confundir poesia com poema. Cuidado, beleza? Já tô dando essa dica porque obviamente vai cair na atividade avaliativa. 2. O que é poema, tá? O que é poema? Ponto de interrogação. Para cada um vocês pulem umas 3 linhas, dá para responder. 3. Qual a diferença entre poema e poesia? Qual a diferença entre poema e poesia? 4. Qual a matriz da literatura de cordel? Professor, não sei. Bom, você tem 2 opções. Ou você lê no livro, ou você pesquisa. Porque a gente já estudou sobre matrizes de reprodução. Mas é muito na cara, tá, gente? Qual é a matriz da literatura de cordel? É muito fácil achar, certo? E 5, e última questão da atividade de revisão, certo? Vocês vão dizer para mim o que é um acróstico, ok? O que é um acróstico? Beleza?
Então, revisando aí as 5 questões. 1. O que é poesia? 2. O que é poema? 3. Qual a diferença entre poema e poesia? 4. Qual a matriz da literatura de cordel? E 5. O que é um acróstico? Beleza? Então, gente, fechou essa atividade de revisão. Aí a gente vai nos preparar para poder fazer as atividades avaliativas do final do semestre. E aí a gente vai ter umas 2 ou 3 semaninhas de descanso merecidas, porque eu não aguento mais gravar aula de madrugada, gente. De verdade mesmo. Bom, pessoas, história dessa roupa, né? Porque eu falei que a cada semana eu ia gravar uma aula vestindo uma roupa de um São João diferente. Essa roupa, na verdade, eu usei durante 2 anos, tá? No primeiro ano, eu usei só o colete. No segundo ano, eu coloquei as mangas para dar uma diferenciada, porque a gente não tinha dinheiro para poder fazer uma roupa para mim. Então a gente foi utilizando retalho de roupa e tudo mais. Vamos lá. Histórias engraçadas. Gente, na primeira quadrilha, que foi só o colete, os noivos foram o João e a Larice, gente. Eles não eram lá muito bons dançarinos, não. Mas aí eu e a Alane, que é a menina que dança quadrilha comigo até hoje, tivemos a brilhante ideia de shippar os dois, né? Ô, merda. Porque eles estão juntos até hoje, gente. Eles já estão noivos, de repente vão até casar de verdade. Eu falei, eu espero que eu seja pelo menos lembrado pra ser padrinho de casamento dessa jossa aí que eu ajeitei com essa quadrilha de São João, tá? E no segundo ano, gente, que foi o ano que a gente colocou as mangas, teve uma revolta no colégio. Porque os meninos decidiram que ninguém ia dançar de chapéu. Não quero dançar de chapéu, quero dançar de boné. Aí pensa aquele galerão, aquele tanto de menino super arrumado, com as roupinhas tudo socialzinhas, dançando de boné. Pois foi. E quem puxou foi o Josiel, viu? O Josiel que puxou a onda aí. Lembro disso até hoje. Então, assim, é muito bom, gente, lembrar de cada uma desses detalhes, porque eles contam pequenas histórias que ficaram gravadas para mim e talvez gravadas para essas pessoas. É uma pena que esse ano a gente não tenha tido o nosso São João para poder fechar com chave de ouro a minha participação com vocês. Mas olha, a gente não teve o São João, mas tem o YouTube para toda vez, daqui a 50 anos, vocês abrirem o YouTube e estarem lá, esse professor aqui, lembrando vocês todos os dias, todas as aulas, que vocês são especiais, que vocês são sensacionais, que vocês são uma turma brilhante, que vocês são pessoas brilhantes, sabe? Que vocês são pessoas únicas e que eu acredito muito, muito no potencial de vocês. Então, embora eu não tenha o São João para poder gravar uma boa memória, tem aí o YouTube, gente. E aí, sempre que vocês se sentirem tristes, desanimados, ou que vocês precisarem de um estímulo a mais, porque vocês vão precisar, viu, gente? Porque ensino superior não é fácil, passar no concurso não é fácil, e cada vez que vocês se desestimularem em relação a isso, lembrem-se que vocês tiveram um professorzinho, burrinho, hein? Um professorzinho que acreditou em vocês até o último minuto, que gastou as madrugadas da pandemia para poder gravar aulas para vocês. Não é porque alguém me obrigou a fazer isso, não, gente, porque eu podia estar dando essas aulas todas como link. As minhas matérias são facílimas. Qualquer link estaria pronto essas aulas para vocês. Mas não, é porque vocês merecem. É porque vocês são fodas. Vocês são especiais. Beleza? Gente, saúde e paz para a família de vocês. Saúde e paz para vocês. E ó, muita fé no futuro. Embora agora ele esteja sombrio, borrado, a gente não saiba o que vai acontecer, não duvidem. O futuro que está na mão de vocês, ele é brilhante. E eu acredito em vocês. Tá bom? Super beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau.